Então, gente, para quem está entrando, tá? A conexão, ela tá bastante lenta, a internet está bastante lenta. Eu vou pedir para quando vocês entrarem, tá? Não escreverem mensagem, a não ser que vocês tenham uma pergunta para fazer, tá? Por favor, façam só perguntas mesmo, que senão o sistema trava, tá? A gente já tá, se a gente passa de 70, 80 seguidores, fica bem lento, tá? Então, desculpe aí pelo inconveniente, mas a internet está muito lenta mesmo. Muita gente em isolamento social, a internet não funciona, tá? Tô vendo várias pessoas voltando. A terceira vez que a gente vai tentar, tá bom? Esperar um pouquinho, quem mais consegue entrar? A gente está falando sobre diagnóstico de transtorno do espectro autista e como o médico lida com o diagnóstico, tá? Qualquer médico pode fazer o diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas obviamente o diagnóstico ele vai ser feito com mais propriedade por um médico que conhece desenvolvimento, tá? Porque aqui a gente não está falando, né, transtorno do espectro autista não é uma doença, tá? Não é algo que a gente pode fazer um exame para diagnosticar ou descartar, né? Ele é um transtorno, então ele obedece critérios que envolvem, então, problemas de... Então, a primeira pergunta, como definir uma criança autista? Uma criança autista é uma criança que tem dificuldade de comunicação e de interação e tem comportamentos ou hábitos repetitivos, tá? Esse grau de dificuldade ou tipo de comportamento repetitivo pode variar muito, tá? Não imaginem uma criança autista como alguém com ausência de comunicação e de interação, tá? Claro, um autista grave que apresenta deficiência intelectual, ele pode apresentar, se apresentar como uma dificuldade muito grande de comunicação e de interação. Comunicação é o quê? Não é simplesmente o falar, não é só a linguagem, tá? Existem gestos para se comunicar, né? Existem várias formas de se realizar essa comunicação, tá? Então, alguém que tem ausência completa de comunicação, talvez seja mais fácil de suspeitar de autismo, tá? Em outros casos é mais difícil. Então a gente tem um espectro do transtorno, ou seja, a gente tem casos graves, casos moderados e casos que são aparentemente mais leves, né? Tem uma chance de evolução diferente, tá? Como é que se faz esse diagnóstico? Bom, a gente tem critérios para isso, né? Que tipo de dificuldade? Então, pode ser uma pessoa, uma criança que não mantém o olhar muito tempo, né? Que não se interessa tanto pelo que as outras pessoas fazem, tá? Não fala, né? Ou fala muito pouco, mas principalmente não usa linguagem como a gente espera que vá usar, tá? Então, esse é um dos pontos que pode tornar difícil o diagnóstico. Uma criança de menos de 1 ano, ela pode não falar ainda? Pode não falar ainda. Uma criança de 3 anos, ela tem que falar frases, né? Tem que ter um nível de comunicação, de linguagem para ser considerada normal. Então, a partir de uma certa idade, fica mais fácil de perceber o transtorno, tá? Existe uma incidência maior do transtorno em meninos, tá? Então, a proporção de meninos com transtorno do espectro autista é maior. Na verdade, isso se dá por uma série de motivos, mas o principal é o genético mesmo. Vários transtornos têm incidência maior em meninos do que em meninas. E isso vale para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mesmo para deficiência intelectual. Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas tem uma relação genética envolvida, tá?
E como o diagnóstico, então, ele não tem exame, ele não depende de critérios absolutos do ponto de vista matemático, ele pode ser difícil. Nós passamos por quando digo nós, a comunidade científica, né? Passou por um período em que se acreditava que autismo era algo raro, tá? Era algo que não tem uma incidência alta. Em parte, isso se deu porque os critérios diagnósticos eram para um transtorno de espectro autista grave. Ou seja, crianças com ausência de comunicação, ausência de interação, comportamentos repetitivos praticamente o tempo todo, né? Inclusive movimentos, né? Balançar o corpo, né? Ou a mão na frente do rosto, né? Características assim evidentes, né? Muito fortes o tempo todo, e esse é um tipo, né? Ou uma parte do espectro autista. Essa forma de diagnosticar evoluiu com o passar do tempo, tá? Então nós encontramos formas diferentes. Todas as formas precisam apresentar dificuldade de comunicação, de interação e comportamentos repetitivos, mas eles não são iguais entre si, tá? Eu costumo falar para os pais que nós não encontramos dois autistas, um igual ao outro, tá? Mas nós passamos por uma fase de subdiagnóstico, tá? Durante muito tempo se achava que autismo era coisa rara. Eu aprendi na minha faculdade de medicina que autismo não era frequente, tá? E as estatísticas mostravam uma incidência muito pequena. Mas com o passar dos anos e a mudança dos critérios diagnósticos, nós temos observado que a evolução, né, disso tem causado um aumento de casos muito por melhorar o diagnóstico do transtorno de espectro autista e incluir transtorno de espectro autista de grau mais leve no diagnóstico, tá? Então, o subdiagnóstico ele acontece por quê? Por não entender os critérios diagnósticos. Então, existem ainda médicos que não entendem, né? A gente costuma ouvir frases assim do tipo: eu consultei com o médico e porque o meu filho está com atraso de fala, e ele disse que é normal não falar até os 3 anos, até os 4 anos, né? Isso não é normal. Existem variações na aquisição da linguagem, assim como existem variações na idade de sentar, de caminhar, né? Todas as fases do desenvolvimento. Mas exageros não existem, né? A linguagem, a gente espera que com 1 ano a criança consiga falar palavras simples, mama, papa. Com 1 ano e meio a gente espera que no mínimo fale 6 a 8 palavras. Com 2 anos fale frases. Então uma criança de 4 anos que não fala, obviamente não é normal isso, tá? Mas isso não faz o diagnóstico. O subdiagnóstico acontece pela subvalorização, tá? Ele é mais tímido, tá? Ele não gosta muito de outras crianças, tá? Então, todas essas questões, elas precisam ser bem avaliadas, né? Bem entendidas, para se tentar esclarecer, né? Então, o subdiagnóstico pode acontecer muitas vezes simplesmente pela subvalorização de achados, tá? Alguém perguntou se existem se as comorbidades dificultam o diagnóstico. Em parte podem dificultar, mas isso também pode facilitar. Por exemplo, uma criança que tem uma seletividade alimentar, tá? Muitas crianças preferem alimentos, mas algo que chama muito a atenção, é muito seletivo, né? Só come pão, né? Não consegue aceitar outros tipos de alimentos. Então, nesse sentido, esse detalhe ele não faz parte do critério diagnóstico, mas ele pode ajudar,
tá? Assim como dificuldade do sono, crianças que têm muita dificuldade de iniciar e de manter o sono. 90% dos autistas têm dificuldade de sono. Obviamente, nós não vamos fazer diagnóstico de autismo porque a criança não dorme, tá? Mas é um achado a mais, é uma comorbidade a mais, tá? Uma outra pergunta aqui é sobre se o autista que não se socializa, ele pode ter transtorno opositor ou agitar, ou ter transtorno de atenção e hiperatividade. Bom, o tipo de comorbidade varia bastante e é comum o TDAH, tá? Embora a gente tenha que tomar um pouquinho de cuidado. Crianças são agitadas, crianças com transtorno do espectro autista tendem a ser agitadas, tá? E no início do desenvolvimento, menores de 3, 4 anos, é difícil fazer o diagnóstico de afirmar que esse é um transtorno de atenção e hiperatividade. Mas é possível, tá? É possível. Essa diferenciação ela é feita muito pela evolução da criança e pela observação, né? Por exemplo, a criança com transtorno autista, ela pode ter muita irritabilidade. Então, o barulho pode causar muito desconforto. Muitas pessoas podem causar desconforto. E com isso ela é agitada e desatenta. Mas quando a gente remove ou consegue manejar o comportamento e melhorar essa dificuldade, essa hipersensibilidade, talvez a hiperatividade, né, o excesso, a dificuldade e a atenção também desapareçam, tá? Então, é comum, mas o diagnóstico ele é um pouco mais difícil, né, de se diferenciar, né? Essa pergunta eu acho que é uma das principais, tá? Com quantos anos se fecha o diagnóstico de autismo? Bom, isso varia muito, tá? Eu diria assim, quanto mais grave o autismo, tá, mais cedo vai se fechar o diagnóstico. Quanto mais leve o autismo, é provável que mais tarde vai se fechar o diagnóstico. O diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele não é só médico, ele é um diagnóstico multidisciplinar. Então, a gente precisa da ajuda da fono para avaliar a linguagem, a gente precisa da ajuda de psicólogo para avaliar comportamento, e existem algumas ferramentas, né, alguns testes, questionários, escalas que podem ser auxiliares para ajudar a fechar o diagnóstico. Existe até um teste chamado ADOS, ou ADOS, né, ADOS, que é considerado o teste, né, padrão ouro para o diagnóstico do transtorno do espectro autista. Não é necessário fazer em todos os casos, mas especialmente os casos em que se encontra uma dificuldade de definir se realmente é autismo ou se tem características, mas não o suficiente para o diagnóstico, talvez esse tipo de avaliação esteja bem indicado, né? Mas ele precisa um treinamento, precisa ser um médico ou psicólogo ou outro profissional, mas que tenha feito a capacitação, o treinamento para esse teste, tá? E é necessário que seja uma pessoa com uma boa capacidade técnica, uma boa experiência em transtorno de espectro autista, porque só aplicar teste a gente pode incorrer em erros, tá? Então, fechar o diagnóstico do autismo vai depender muito de avaliação multidisciplinar, não só da avaliação médica, e vai depender também de como se manifestam, né? De como o transtorno se manifesta. A palavra transtorno quer dizer que precisa atrapalhar a vida dessa pessoa, tá? Então, uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, tá? Mas isso não chega a ser transtorno, ela não tem um prejuízo por apresentar essa dificuldade de comunicação, então fica difícil dizer que realmente isso é autismo, né? Sobre os fatores, né, que têm contribuído. Bom, a Eutônia pergunta: que fator você considera ter contribuído para o aumento da incidência? Bom, o principal fator que aumentou a incidência é o melhor diagnóstico, tá?
Eu não aprendi a fazer o diagnóstico na faculdade de medicina, no meu curso de medicina. Eu fui aprender alguma coisa na residência de neurologia. Eu tive excelentes professores nessa fase, mas eu estou aprendendo a fazer diagnóstico na minha vida prática, né? Atendendo transtorno do espectro autista. A mudança principal foi do DSM-4 para o DSM-5, que ampliou o espectro autista para as dificuldades e permitiu também incluir comorbidades. Porque, veja, se nós temos a possibilidade de que a pessoa tenha o transtorno do espectro autista e tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e apresente deficiência intelectual. Bom, essas associações, elas não eram previstas no DSM-4. Então, o diagnóstico de autismo ficava de exclusão. Se o paciente não tem outro transtorno, outra doença que explique, aí ele pode ser autista. Então, mudou bastante com os critérios diagnósticos, tá? E essa mudança, essa busca, a informação na internet, isso também ajudou muito, tá? Hoje em dia, a principal, quem primeiro suspeita do transtorno do espectro autista são os pais. Os pais percebem que há alguma diferença no desenvolvimento daquela criança e vão buscar ajuda, tá? E eles vão buscar ajuda em cada vez mais profissionais capacitados, né? Não só médicos, que vão ajudar a encontrar se é mesmo o diagnóstico do transtorno do espectro autista, não, né? Tem uma pergunta aqui: quais os marcos do desenvolvimento para cada idade? Bom, isso não dá para falar agora na live porque a gente vai se perder, tá? Tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Mas assim, todo marco do desenvolvimento, ele tem uma idade esperada. É isso que a gente tem que lembrar, né? Qual é a idade esperada para falar as primeiras palavras? É em torno de 1 ano. Algumas crianças falam um pouquinho mais cedo, outras demoram um pouquinho mais, mas por volta de 1 ano tem que falar as primeiras palavras, tá? Por volta de 2 anos, né, a criança já tem que juntar palavras, construir frases, tá? Então, vejam, não dá para dizer que é normal uma criança de 4 anos que não fala, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, a gente precisa conhecer os marcos do desenvolvimento. Na própria carteirinha de saúde, lá tem a idade que se espera que sente, a idade que se espera que engatinha, a idade que se espera que anda. E não é só para autismo que serve isso. Na verdade, para vários transtornos da infância, várias doenças da infância afetam o desenvolvimento neuropsicomotor. Então a gente tem que ficar atento a isso, tá? Em geral, transtorno do espectro autista se assemelha a atraso do desenvolvimento. Então, esse fator a gente sempre tem que usar como um diagnóstico diferencial. O que causa atraso do desenvolvimento? Bom, paralisia cerebral, atraso do desenvolvimento, doenças musculares, atraso do desenvolvimento, deficiência intelectual, atraso do desenvolvimento. Aí que entra o trabalho de diferenciar. Mas olhar os marcos do desenvolvimento é a forma como a gente observa se é risco ou não é risco. Atraso de linguagem é um fator de risco ou é um dos pontos a se pensar em transtorno do espectro autista, tá? Se a gente tem algum local confiável que possa nos instruir em estimular, bom, existem vários locais, né? A própria pré-escola é um desses locais, a casa da gente, tá? Mas é por isso que a gente precisa tentar acompanhar se esse desenvolvimento está dentro do normal ou não, né? Estão perguntando um livro que fala do desenvolvimento humano, a capa é uma borboleta azul. Não conheço esse livro, não consigo falar sobre ele especificamente, tá? Aqui uma pergunta interessante: nem todo autista tem atraso da fala? Então, exatamente, nem todo autista tem atraso da fala, tá? Existem crianças que apresentam, isso é muito mais comum
em transtorno do espectro autista nível 1 ou grau leve, tá? Em que a criança pode ter um desenvolvimento da fala aparentemente adequado. Tá? Quando que a gente vai perceber, então, uma dificuldade de comunicação? É o modo como essa criança fala. Tá? Ela pode, por exemplo, ter um vocabulário incompatível com a idade. Ela pode aprender palavras que para a idade dela não aprenderia. Né? Ela pode ter uma fala mecânica, automática. Né? Ela pode usar sempre o mesmo tom de voz. Tá? Ela pode não saber como começar uma conversa. Tá? Se a pessoa, se a outra, o interlocutor, conversa com ela, ela consegue responder. Ela responde uma entrevista, mas a iniciativa dela de falar pode estar reduzida. Então tem várias características que a gente precisa observar. Tá? Se o transtorno obsessivo compulsivo pode ter algo relacionado com o autismo, pode. Tá? Esse é outro transtorno que pode ter associação ou ser uma comorbidade do transtorno do espectro autista. Ele é difícil de diagnosticar, por quê? Porque transtorno obsessivo compulsivo envolve muito de repetição, envolve muito de rituais, né? E o autista por si só pode ter esse comportamento, faz parte do diagnóstico comportamentos repetitivos. Tá? Agora, existem pequenas diferenças de situações, né? Do objetivo, do pensamento, né? O pensamento do autista que tem transtorno obsessivo compulsivo, ele pode ser descrito, né? De uma maneira diferente. E aí é muito importante que se consiga observar as circunstâncias em que acontecem e que se consiga investigar, que a pessoa, a criança ou o adolescente consiga explicar. Não é algo comum. Tá? Transtorno obsessivo compulsivo relacionado com o transtorno de espectro autista não é uma coisa que a gente observa com muita frequência. Tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui, perguntando do transtorno espectro autista leve, que fala, tem bom aprendizado. Então, são muito dessas características que a gente conversou agora. Né? São pessoas que muitas vezes querem fazer amizade, mas não sabem como fazer amizade. Elas querem conversar, mas elas não conseguem manter a conversação. Tá? Muitas vezes elas sabem falar muito, né, ou conhecem muito um assunto específico, mas não sabem variar sobre esse assunto. Então é aquele quadro em que tem um comportamento, um interesse, né, tão específico, gosta tanto, por exemplo, de dinossauro. Então sabe tudo sobre os dinossauros, mas não conversa sobre outra coisa. Tá? Então se a outra pessoa não conversar sobre dinossauro, ele não consegue manter um diálogo. Tá? Alguns médicos eles têm receio de fechar o diagnóstico por não ser da área. Bom, mas isso é uma característica da dificuldade do diagnóstico mesmo. Tá? Então, se não estudar, se não tentar entender, né, qual é o problema que causa a diferença comportamental, se pode ser outra doença, fica muito difícil fazer o diagnóstico. Tá? E realmente, aí nesse ponto, o acompanhamento multidisciplinar é importante. Tá? Porque, assim, eu não sei tudo. Neurologista não sabe tudo. Eu sei neurologia. Tá? Eu sei desenvolvimento. Então, é um pouco mais fácil para o neurologista fazer o diagnóstico do transtorno de espectro autista do que o pediatra. Mas não é impossível. O pediatra ele pode estudar essas características, pode observar, ele conhece as crianças, conhece o desenvolvimento e ele pode conseguir entender o diagnóstico. Tá? Existem casos difíceis, tá? Existem casos difíceis em que a gente não sabe sozinho o diagnóstico, vai precisar avaliação de vários profissionais, vai precisar de testes, vai precisar muitas vezes de evolução. Tá? Então, quando eu falo em hiperdiagnóstico, é uma situação que tem acontecido hoje em dia.
tá? Eu já atendi no consultório crianças que foram trazidas por suspeita de autismo, mas baseados em um comportamento de um final de semana. Então, naquele final de semana, numa festa de aniversário, a criança não quis brincar com os amigos, não conversava com as pessoas, assumiu um comportamento isolado, repetitivo. E o que aconteceu? Alguém observou aquele comportamento, era uma pessoa da área da saúde, e falou: esse menino é autista. Mas tem um detalhe importante: ele estava apresentando esse comportamento naquele dia, tá? Ele não tinha todo um histórico que indicasse autismo, tá? Mas esse diagnóstico caiu, né? Foi um hiperdiagnóstico, e foi difícil convencer que ele não tinha transtorno de espectro autista, tá? E aí é muito importante o acompanhamento, não só o acompanhamento horizontal, né? Ou seja, vários profissionais vendo, mas o acompanhamento evolutivo, observar essa criança durante meses, às vezes durante anos, para se concluir o diagnóstico. A parte boa, né, a melhor parte disso é que, se nós suspeitamos do diagnóstico do transtorno de espectro autista, nós temos várias maneiras de estimular. Se a criança não for autista, ela vai melhorar com essa estimulação. E se ela for autista, ela também vai melhorar, tá? Então, nós temos a chance de não fechar o diagnóstico, mas ao mesmo tempo fazer tratamento, tá? Estimular melhor essa criança, tá? Uma pergunta aqui: se a alimentação contribui para o melhor desenvolvimento. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, a gente vai ter uma live ou um vídeo, agora não tenho certeza, uma nutricionista vai falar com vocês especificamente sobre isso, mas de maneira geral, assim, o que eu posso dizer como pai, como neurologista pediátrico, é que uma alimentação saudável beneficia todo mundo, tá? Beneficia quem não é autista e quem é autista, tá? Uma alimentação de qualidade ruim dificulta o desenvolvimento. Uma alimentação de qualidade ruim pode comprometer, né, se chegar à desnutrição, pode comprometer o desenvolvimento cognitivo. Então, a gente tem que imaginar que o ideal é uma alimentação o mais adequada possível. E aí a gente vai precisar da ajuda do pediatra, da ajuda do nutricionista, se não está conseguindo fazer isso, né? Transtorno do espectro autista leve que não teve atrasos motores, por exemplo. Bom, o transtorno do espectro autista não precisa ter atraso motor para ser o transtorno do espectro autista. Tá? Quanto mais grave o transtorno do espectro autista, maior a chance de ter comorbidades e com isso ter atraso motor. Tá? Então, realmente, nos casos que são nível 1, um nível chamado leve, pode não ter atraso motor, tá? Não há necessidade, ou não se percebe isso no primeiro, no segundo ou no terceiro ano de vida, algumas vezes, tá? Eu não gosto muito do nome transtorno espectro autista leve, tá? E eu vou explicar para vocês por que eu não gosto dessa terminação leve. É mais fácil para entender, mas leve não quer dizer que não tem problema, né? Transtorno é transtorno, tá? Então, algo que atrapalha a sua vida, tá? É melhor usar pelo DSM-5 nível 1. O que é o nível 1? O nível 1 é o que precisa muito pouco apoio, muito pouca ajuda, e muitas vezes se torna independente, tá? E o trabalho todo que se faz multidisciplinar é para ajudar a melhorar o grau de independência, tá? Mas o leve não quer dizer que não tenha problemas, tá? Durante um tempo se imaginou, né, que existia um transtorno do desenvolvimento parecido com o autismo, chamado Asperger, tá? Em que a condição era assim, era dificuldade de comunicação e de interação, mas existia comunicação e interação. Tá? E uma característica de muitas vezes apresentar interesses
um hiperfoco, gostar muito de um assunto específico e às vezes saber mais do que as outras pessoas sobre aquele assunto. Tá? Essa denominação Asperger, ela não faz parte mais do diagnóstico. A gente considera transtorno do espectro autista, né? Com as características diferentes, né? Porque normalmente não tem atraso da fala, né? Há quem diga até que o transtorno que seria o Asperger, ele não pode ter atraso de fala, ele tem que ter um desenvolvimento da fala normal, né? A dificuldade é do uso da linguagem e não especificamente a linguagem, tá? Autista que gagueja muito pode ser ansiedade? Bom, é que o gaguejar, né, ou a falta de fluência na fala tem vários motivos, tá? Esse motivo, né, ter a dificuldade de iniciar ou de manter a fala, a fluência da fala, isso pode estar ligado à ansiedade. Não só no autismo, mas em outras condições também, tá? É algo que tem que ser muito bem avaliado. Se há algum distúrbio específico da articulação da fala, então a gente precisa da ajuda da fono para esse diagnóstico, mas pode existir mesmo uma ligação com a ansiedade, tá? Se é comum a ecolalia, né? Depende do que a gente vai dizer comum, tá? O Augusto me reconheceu, um pacientinho. Tudo bom, Augusto? Ecolalia é uma característica que pode ser, né, pode ser apresentado no transtorno, pode se apresentar no transtorno de espectro autista, porque envolve uma dificuldade da linguagem, que é a espontaneidade, a intenção da linguagem, né? A criança com o transtorno de espectro autista, ela pode repetir, né, o que ela escuta, e muitas vezes repetir de uma forma insistente, né? Ficar falando uma palavra, na verdade ela não está conversando, ela está simplesmente repetindo. Então, ecolalia faz parte, uma alteração encontrada nos autistas, mas depende, lógico, do nível, depende do paciente, tá? Não é algo que a gente pode, assim, não faz ecolalia, exclui o diagnóstico, tá? Muitas questões aí precisam ser avaliadas individualmente, tá? Você falou em doença, considera autismo como doença? Não, exatamente eu falei o contrário. Autismo não é doença. Autismo é um transtorno. E várias doenças podem se apresentar com o transtorno do espectro autista. Por exemplo, trissomia do 21, síndrome de Down, é um fator de risco para o transtorno do espectro autista, tá? Mas o transtorno em si não é uma doença específica, tá? Muita gente falando aqui, eu agradeço os elogios, falando de outros profissionais também, né, fono, que trabalham. Existe uma idade máxima para um autista desenvolver a fala? Bom, eu tenho uma paciente que o diagnóstico do autismo foi suspeitado, a suspeita veio pelo atraso da fala. Era uma criança já 2 anos que não falava, e os pais suspeitaram de autismo como a causa dela não falar, procurou atendimento, inclusive comigo também. Realmente ela apresentava critérios para o transtorno de espectro autista. Ela não falou até os 3 anos, não falou até os 4 anos. Com 4 anos ela começou a falar, tá? E hoje em dia ela evoluiu, ela já é adolescente, ela evoluiu com um vocabulário acima da média. Ela se comunica muito bem, tá? Mas ela tem dificuldade para entender os outros, o que os outros estão falando, não para compreender as palavras, mas ela tem dificuldade de perceber se alguém está mentindo para ela, tá? De entender que a pessoa está tentando enganá-la, tá? Mas ela usa a linguagem de uma forma muito eficiente para ela comunicar. Aí ela não falou nada até os 4 anos.
tá? Não existe uma idade máxima. Mas quanto mais o tempo passa, né, não é algo que a gente vai esperar, né? Não vamos esperar que as crianças vão, a partir de um certo momento, começar a falar. A gente precisa evoluir na linguagem em vários aspectos. Não é só o quanto a criança fala. É o quanto ela compreende, é o quanto ela se comunica de outras formas, é o quanto ela interage com a linguagem que a gente disponibiliza para ela, tá? Se eu posso indicar uma fonoaudióloga, várias, tá? Eu não vou começar a indicar aqui, porque senão vão brigar comigo. Eu não posso falar 10 aqui e perder, tá? E eu acho que sobre isso, eu já vi também excelentes fonoaudiólogas para aquele paciente não ter um bom resultado, né? E o contrário também, né? A fono que parecia não ter um bom tratamento para transtorno de espectro autista, de repente consegue resultados excelentes. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Nessa avaliação, tá? A Ana Carolina, que é psicóloga, está perguntando se eu tenho opinião sobre dietas de restrição alimentar nos casos de autismo. Bom, em primeiro lugar, eu sempre coloco dessa maneira. Não existe nenhum trabalho conseguindo provar isso, tá? Em ciência, provar significa assim, ó, não deixar dúvidas, tá? Então, provar que restrição alimentar ou dieta no autismo tenha um alcance para todos os casos, tá? O que a gente sabe, assim, e que pode se afirmar com certeza? Pessoas com transtorno do espectro autista podem ter distúrbios gastrointestinais, tá? Então, ele pode ter doença celíaca, tá? É o direito dele ter doença celíaca. Se ele tem doença celíaca e isso causa cólica, isso causa alterações intestinais, isso pode modificar o humor dele, tá? Então, se ele fizer uma dieta com restrição em glúten, ele é celíaco, ele vai melhorar talvez o desenvolvimento, tá? Mas não é todo paciente que vai ter essa resposta. Nós não temos um exame que identifique isso, né? Assim, se o paciente vai melhorar com tal dieta, tá? Eu já tive pacientes que tentaram investir nisso, tá? Eu tenho um paciente que o pai já levou para fazer todos os tipos de dieta, não fez diferença nenhuma para ele, tá? E tenho pacientes que reduziram, por exemplo, derivados do leite e acharam que a criança melhorou, tá? É muito difícil ter essa certeza, porque ninguém faz só dieta, né? A criança vai ser estimulada de maneira diferente, ela tem terapias ajudando, ela cresce, ela melhora o seu desenvolvimento. Então, fica difícil de avaliar o quanto a dieta realmente contribuiu, tá? Então, a princípio, não existe indicação de restrição alimentar ou de dieta em autismo. Mas toda criança, todo paciente com autismo, ele precisa ser avaliado em todos os aspectos, tá? Sobre complementação com vitaminas, é outro assunto que nunca se conseguiu comprovar que tem uma melhora. Complementar com vitaminas é só se a criança tem algum déficit. Por exemplo, ela não tem ela não consegue exposição ao sol, ou a exposição ao sol que ela faz, ela não tem uma boa quantidade de vitamina D. Bom, então essa criança tem que fazer uma reposição de vitamina D. Mas esperar que uma criança com vitamina D normal, aumentando a vitamina D, ela vai melhorar do transtorno de espectro autista, isso a gente não pode esperar, tá? A gente não pode imaginar que vitamina é um remédio mágico, tá? Que nós vamos dar vitaminas e vai mudar, vai curar o autismo. E essa ideia ainda é passada muitas vezes para os pais, e há uma tendência a se agarrar a essas promessas milagrosas, tá? Mas eu costumo dizer que o principal efeito de se dar vitamina desnecessária para a criança
é ter um xixi mais caro, porque todas essas vitaminas que não são necessárias, elas são eliminadas na urina, tá? Então não tem muito sentido, tá? Complementar com vitamina. Tem sentido avaliar, né? Uma pergunta interessante: se uma criança com 6 anos autista coloca tudo na boca, isso é um transtorno? Sim, isso é. Primeiro porque é uma questão de higiene, né? Segundo, porque ela não está tendo uma evolução, né? Faz parte do início do desenvolvimento a fase oral, de colocar as coisas na boca, mas isso deve evoluir, né? Se ela ainda faz isso com 6 anos, tem alguma coisa muito errada nisso, né? Então, Asperger e autismo nível 1 não é a mesma coisa? Não, não é necessariamente a mesma coisa. Nível 1 se refere ao grau de independência, tá? Poderíamos dizer assim: transtorno do espectro autista, que antigamente era chamado Asperger, né? Aquele que é mais leve, ele é geralmente nível 1, tá? Mas não é a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, tá? Referente às meninas, já vi algumas publicações que elas apresentam características diferentes dos meninos. Muitas vezes na escola imitam professores. Qual a sua opinião? Eu acho que existem muitos estereótipos envolvidos, tá? O que eu tenho observado, assim, realmente é mais comum em meninos, tá? Muitas vezes se suspeita mais cedo do diagnóstico por problemas comportamentais, tá? Alguns meninos com transtorno do espectro autista, que são mais graves, nível 3, eles dão muito mais trabalho, né? Essa diferença tem, tá? O transtorno do espectro autista em meninas, ele tende a não ser tão grave. Então pode demorar um pouco mais para o diagnóstico. Tá? E existe um preconceito, né? Sim, ainda existe, tá? O menino, ele precisa aprender. A menina, ela pode ficar desenhando, ela não precisa prestar atenção, não é tão importante que ela aprenda. Não, isso existe ainda, tá? Então é um pouco mais negligenciado, tá? E se elas não são tão agitadas, se elas não têm tantos problemas comportamentais, o diagnóstico pode realmente demorar um pouquinho, né? Se existe diagnóstico a pessoas após os 40, até após os 60, 80 anos, tá? Qual é o problema desse diagnóstico? Bom, ele é um diagnóstico muito mais complexo, tá? Porque se para o neurologista pediátrico ou pediatra, observando o desenvolvimento da criança, pode ser difícil de chegar no diagnóstico, imagina começar a pensar nisso em alguém adulto, tá? A gente precisa muitas vezes de ajuda de psiquiatra, porque tem outras situações que precisam ser esclarecidas, né? O que a pessoa viveu até ali também pode ter influenciado na apresentação, tá? Do quadro. Então, o diagnóstico diferencial é muito mais difícil num adulto, por exemplo, acima dos 40 anos, tá? A gente já deu 1 hora, tá? Eu acho que eu vou continuar só mais um pouquinho, porque no começo ali a conexão falhou, a gente não conseguiu manter, mas eu vou ter que encerrar. Eu tô vendo que o pessoal está muito interessado, né? Tem 98 pessoas assistindo, tem muita gente aí perguntando. Eu não vou dar conta de responder tudo, tá? Eu até diria assim, eu acho que as demais perguntas, depois que eu não conseguir responder, vocês podem me mandar via direct, eu respondo. Obviamente não rapidamente, né? Mas eu consigo ir respondendo, tá? Eu acho que o principal objetivo daqui, tá? Eu vou ter que parar um pouquinho de responder perguntas, porque senão a gente não vai conseguir falar. O que eu queria falar, principalmente para vocês, assim, é a dificuldade de fazer o diagnóstico. Mas o diagnóstico, ele começa com a suspeita, tá? Não existe diagnóstico sem suspeita, tá? E quem vai ter essa suspeita? Bom, se psicólogos atendendo crianças, se pediatras atendendo crianças, se eles não sabem o que é transtorno do espectro autista, não vão suspeitar.
e muito menos diagnosticar, tá? Então, o importante são iniciativas como essa, e eu agradeço a oportunidade ao Movimento Singular por estar aqui falando para vocês, de realmente espalhar, tá? Nós precisamos sair do subdiagnóstico, tá? Que subvalorizar, ou seja, não perceber que existem crianças com autismo ou com risco de autismo do nosso lado. A gente precisa suspeitar para que o diagnóstico seja iniciado, tá? Esse processo ele pode ser difícil para o médico, pode ser difícil para uma equipe multidisciplinar, mas ele tem que ser levado adiante, tá? E esse conhecimento é importante para se evitar também o hiperdiagnóstico. Nós não podemos dizer que todo mundo é autista agora, tá? Nós não podemos agora achar que toda criança tímida é autista. Nós não podemos achar que toda criança com atraso na fala é autista, né? Nós não podemos incorrer no erro de simplesmente aplicar os critérios, tá? Acho que fica fácil de entender se vocês imaginarem assim, ó, vou lá no Google e vou escrever lá o que pode ser febre, dor de cabeça e vômito, tá? O que pode aparecer? Meningite, pode aparecer Covid-19, né? Tá mais que na moda, tá? Pode aparecer uma outra infecção viral do tipo rinovírus, um resfriado, pode aparecer gripe, tá? Na verdade, tem uma série de diagnósticos que pode ser. Agora, se eu vou olhar, autismo atrasa a fala, autismo tem pouca interação e faz coisas repetitivas. Bom, se a gente não tomar cuidado, nós vamos dizer que muitas crianças são autistas e nós vamos errar, tá? Então, eu acredito assim que o nosso principal objetivo é começar a esclarecer, tá? Cada vez mais eu tenho visto pais chegarem no consultório tendo estudado. Estudado não é o estudo técnico, mas é assim, entender que o diagnóstico ele não depende de exame. Os pais já vêm para o consultório sabendo isso. Isso me deixa contente, né? Eles não vêm, porque no começo da minha vida profissional, os pais vinham para fazer ressonância. Eu vim aqui para fazer ressonância porque eu acho que ele tem autismo. Não é assim que se resolve. Mas agora as pessoas estão entendendo mais. E elas estão percebendo. Hoje eu atendi uma criança de 1 ano de idade que há 3 meses a mãe está preocupada. Por quê? Porque ele não está imitando fazer careta, ele não está dando tchau, ele só fala mamã, né? Ele só imita um som, ele não fala uma palavra. Assim, se a gente for ver, ele não está muito atrasado no desenvolvimento, né? Assim, não é uma coisa assim tão chamativa, né? Ou há 3 meses atrás ele não estaria tão comprometido, tá? Mas o que acontece? Ela percebeu, ele é diferente, tá? Foi ler sobre autismo. O pediatra falou que não é, tá? O pediatra disse não é autismo, vamos esperar, né? Na avaliação, né, e aplicando um teste de triagem, ele tem risco de autismo, ele tem várias características, tá? E ele apresentou no consultório um comportamento repetitivo, ele ficou o tempo todo a consulta fazendo aquele mesmo comportamento, tá? Que os pais não valorizaram tanto, mas eu vi no consultório, e aí conversando, aí os pais começaram a valorizar. Então, diagnóstico médico ou diagnóstico geral do transtorno do espectro autista é muito complexo e difícil, tá? E existem as armadilhas de subdiagnóstico e de hiperdiagnóstico. Essas armadilhas a gente vai resolver como? Estudando o caso, tá? Pedindo ajuda, tá? O diagnóstico multidisciplinar é muito mais eficiente do que trabalhar sozinho, tá? E outra coisa importante para o diagnóstico, não cheguei a falar ainda, mas eu vou terminar a minha fala em cima disso,
é que a evolução diz muito do diagnóstico. Então, uma criança que não recebe uma boa estimulação, né, e passa a receber uma qualidade melhor de estimulação, não é uma quantidade, mas uma qualidade melhor, se ela evolui muito, isso ajuda a pensar que não é autismo. Tá? A questão maior aí é saber o que está fazendo, né? Não é um diagnóstico horizontal, a gente precisa acompanhar a criança, tá? O diagnóstico precoce, né? A Ana Carolina vai fazer, nós vamos ter muitas lives e vídeos aí falando sobre transtorno de espectro autista. A Ana Carolina vai falar sobre intervenção precoce, tá? O diagnóstico, ele pode não ter sido feito, mas a intervenção precoce tem que começar, tá? Meus queridos, eu vou precisar encerrar, tá? Tem muito assunto e eu percebi que eu comecei a invadir outras lives, outros vídeos. Eu vou encerrar, tá? Eu vou gravar esse vídeo, ele vai ficar disponível nos stories, pelo menos por 24 horas, quem quiser assistir. E se alguém tiver alguma outra pergunta, eu estou disposto a responder. Mas assim, acompanhe aí a nossa segunda semana do autismo de Joinville. Tem muita gente boa falando, tá? Eu, na verdade, não vi ninguém que não é gente boa, né? Todo mundo tem muito para contribuir. A gente tem muitos assuntos aí para trazer e eu quero convidar vocês para continuarem acompanhando, tá? Quero agradecer quem teve paciência, tá? Foi um pouquinho difícil aí no começo por causa da conexão, tá? Fiquem em casa, tá? Façam isolamento social. Vamos usar a internet um pouquinho mais e vamos estudar, tá? Quem se interessa, eu estou disposto a ajudar e o nosso evento aí vai contribuir muito, tá? Um abraço, tudo de bom para vocês. E quem quiser perguntar alguma coisa, depois fique à vontade. Tá legal?